Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa live de hoje sobre mercado de trabalho da fisioterapia. Eu sou Luciane Friso Mendes, sou professora e coordenadora do curso de fisioterapia da PUC São Paulo. Eu sou fisioterapeuta de formação já há bastante tempo, esse ano eu completo 28 anos de formada e atuo nas áreas de fisioterapia do trabalho e fisioterapia dermatofuncional. Essas lives, né, é uma série de lives que nós estamos realizando com uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação, conduzida pelo professor Flávio Saraiva, e que tem como intuito a gente falar, né, sobre o mercado de trabalho para os estudantes que estão interessados em prestar o vestibular de 2026. Então, aproveito já também para falar para os estudantes aqui que nos assistem que as inscrições vão até 7 de outubro. Aproveitem a live de hoje para tirar suas dúvidas, fazer perguntas, compartilhar suas angústias também, porque esse é um momento bastante difícil, né? A escolha de uma profissão. Então, aproveitem essa horinha que vamos ficar juntos para essas dúvidas. Então, deixem seus comentários, que nós vamos estar, então, acompanhando durante a live. E para fazer essa conversa, nós convidamos uma egressa, né, uma fisioterapeuta formada aqui pela PUC São Paulo, a Emília Guedes, e esse convite não foi à toa, é porque ela tem uma carreira curta, né, ela se formou em 2022, mas que tem uma trajetória nesse curto espaço de tempo muito inspiradora. Então, eu queria convidar a Emília, para a Emília começar se apresentando. Emília, seja bem-vinda, e queria que você começasse se apresentando. Obrigada, Lu, pela apresentação. Obrigada também à Pró-Reitoria de Graduação pelo convite de participar dessa live. Eu sou Emília Prolo Guedes, eu me formei no final de 2022 e em 2023, eu sou da área de cardiopulmonar e também tenho meu PA na fisiopélvica, eu me formei no final de 2022 e em 2023 eu já comecei minha especialização em fisioterapia cardiorrespiratória pelo INCOR, da USP. Fiz um ano lá de especialização. Em 2024, no dia seguinte que eu terminei a especialização, eu comecei outra especialização em fisioterapia pélvica, lá no Hospital das Clínicas da USP. Terminei no começo desse ano. E atualmente eu sou fisioterapeuta do INCOR, trabalho nas UTIs cirúrgicas lá. O meu módulo mais especificamente com transplantes cardíacos e pulmonares. E é isso. Essa foi minha trajetória pós-formada. Então, em pouco tempo, já com duas pós-graduações, né? E a primeira pós-graduação numa instituição, as duas, na verdade, mas a primeira que a gente considera na área de fisioterapia uma dos programas de pós-graduações mais difíceis, né? Ela é extremamente concorrida. E a Emília conseguiu, logo recém-formada, entrar. Então, acho que é legal a gente destacar isso, né, Emília? Essas conquistas que são frutos, né, do seu esforço durante toda a graduação. Mas como a gente vai conversar, né, sobre o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo com os estudantes que estão prestando o vestibular, eu acho que é legal a gente volta a falar mais sobre a especialização e as suas duas áreas de atuação, mas para o aluno que está pensando em estudar, eu queria que você lembrasse lá atrás por que você escolheu a fisioterapia, né? O que te motivou a escolher a fisioterapia. Eu me lembro que tem motivos aí bem particulares, né? E que eu acho que talvez muitos estudantes compartilhem com essas dúvidas e angústias que vão aparecendo, né, nesse momento da escolha. E que contasse também por que escolheu a PUC, né? Por que escolheu a PUC São Paulo. A minha escolha de curso não foi muito fácil, não foi logo de cara, nunca tive certeza que eu queria fisioterapia minha infância inteira, nem nada disso. Na verdade, eu nunca soube o que eu queria.
E logo depois que eu me formei no colégio, fui para o cursinho, não gostei do cursinho, então o primeiro curso que surgiu lá, prestei, passei, foi o curso de nutrição, não foi na PUC, fiz 3 meses de desistir. Prestei então para geografia, porque eu achei que eu era de humanas, entendeu? Meus pais são geólogos, falei, tem alguma coisa a ver, deve ser isso. Prestei para geografia, eu passei em geografia na PUC, só que no ano que eu passei não formou turma para geografia. E acho que até hoje em dia esse curso não existe mais, né, na PUC. E então eles me deram uma lista de cursos para eu reoptar, de acordo com a nota que eu tinha tirado também no vestibular, né, da PUC. E aí, dentre os cursos, tinha fisioterapia. E eu pensei, eu já comecei a fazer nutrição, fisioterapia, biológicas, deve ter alguma coisa a ver. Nunca tinha pesquisado. Comecei a fazer fisioterapia, e aí eu passei um ano na fisioterapia, mas meio, não prestei para isso, acho que eu não gosto disso. E aí eu saí da fisioterapia e prestei de novo vestibular na PUC para serviço social. E aí eu passei em serviço social na PUC, fiz um ano de serviço social, só que nesse um ano de serviço social, meu pai descobriu que tinha DPOC, que é uma doença que a fisioterapia é muito atuante, né? Ficou internado, tive contato com fisioterapeutas no hospital, tive mais contato com a doença dele, comecei a me interessar mais pela área, pela doença. E eu falei, nossa, acho que eu quero voltar para a fisioterapia, que eu tinha trancado. Então, eu tive essa possibilidade de retornar para a fisioterapia. Voltei para a fisioterapia, e aí eu voltei e realmente não saí mais. Aí dessa vez eu fiquei, né? E durante os outros anos que eu estava tanto no serviço social, como a primeira vez que eu entrei para a fisioterapia, eu tive a oportunidade também, pela PUC, ela dá a possibilidade de você fazer matérias em outros cursos também. Então, eu cheguei a fazer matéria em ciências sociais, cheguei a fazer matéria até em história, para conhecer um pouco mais da turma, conhecer mais do currículo, conhecer mais os professores de outros cursos também. E aí eu consegui fazer essa transição aí entre alguns cursos, mas aí depois eu me decidi em fisioterapia e fiquei na fisioterapia mesmo, e estou até hoje, não penso em sair, nem me dá, eu costumo falar, nem me dá ideia para não querer fazer outro curso. Então, isso é bem interessante, né? E que bom que você ficou na fisioterapia. Eu acho que a fisioterapia só está ganhando, né, os pacientes com você nesse mercado de trabalho. Eu acho que você traz na sua fala uma coisa muito interessante, que é essa possibilidade que a PUC dá da flexibilização, né, das disciplinas, então de você poder transitar entre cursos diferentes, e isso vai ampliando, né, os nossos contatos, né? Então, essa possibilidade de vivência dentro da universidade, ampliando os contatos, é algo que só uma universidade permite, né? Com Ter certeza. vários cursos e ter uma diversidade de cursos. E isso, eu acho que isso é um diferencial na formação do estudante da PUC, né? E você perguntou por que eu escolhi a PUC também, e a minha família sempre teve história na PUC, minhas tias já deram aula na PUC, uma outra tia minha dava aula na pós-graduação da PUC, então eu sempre, quando eu era pequena, eu já frequentava a universidade, não como aluna, mas como familiar de quem dava aula lá, de quem era funcionário, né? E eu acho que o ambiente também da PUC é super acolhedor, né? Quem entra lá já se encanta logo de cara, né? Prédio velho, é histórico também. A história da PUC também é muito conhecida, né? Então, eu acho que é simbólico também, né? Legal. Acho que você podia contar um pouco, né, da vivência dentro da PUC, das disciplinas, de repente, que você mais gostou. Eu lembro que quando a gente entra na faculdade, né, o que a gente mais quer, a gente pensa, quando é que vem os estágios, né? Porque a gente quer botar a mão na massa, né? A parte que eu mais gostei foram os estágios, porque é quando você tá botando a mão na massa, você conhece muita gente, você conhece muitos pacientes, você descobre o que gosta, descobre o que detesta, né? E o que é muito bom para você também, depois da formação da universidade, você saber, né, para que lado seguir. Mas logo nos primeiros anos, a gente tem aula de anatomia, que acho que também é uma parte que marca muito, porque anatomia, você estuda com peças reais, né? O que é um diferencial também da universidade. Outras universidades não usam peças anatômicas reais, né?
e é um diferencial, e é muito legal também, e todo mundo se choca um pouco, porque é uma matéria que ninguém nunca fez isso no colégio, né? É um primeiro contato com o corpo humano, né? E aí, enfim, a gente tem os primeiros anos, né, de matérias mais gerais também da área da saúde, patologia, fisiologia do exercício, e aí começa a focar um pouco mais, acho que todo mundo que entra na física também tem o choque da biomecânica, de ter que decorar os músculos, inserção proximal, inserção distal, mas que aí eu lembro que lá em casa todo mundo entrou na roda lá para estudar. Todo dia eu escolhia 5 músculos diferentes para decorar e fazer meus pais decorarem comigo. E aí, nos últimos anos de faculdade, tem os estágios, que acho que quando eu me formei eram 2 anos de estágio, e eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a PUC ela consegue te levar para vários locais fora da universidade para você ter o contato com várias áreas diferentes dentro da fisioterapia, né? A fisioterapia em si já tem muitas possibilidades de atuação em várias áreas diferentes. Se você gosta de esporte, se você detesta esporte, se você gosta de hospital, se você detesta hospital, você consegue se encaixar em alguma área, né? Essa é uma vantagem da fisioterapia como profissão. A fisioterapia tem estágios em hospital, o Hospital de Pirituba, que também é um hospital que tem um interesse para o ensino também, então é uma atenção diferente para o estudante que está chegando lá para atender. Nós, como estudantes no Hospital de Pirituba, por exemplo, a gente tinha uma certa autonomia para atender com a supervisão, né, do preceptor de estágio ou pelo professor, que acabou virando também o supervisor, né, no estágio. Então, a gente realmente botou a mão na massa, não era um estágio observacional só. Acho que todo mundo teve o choque da primeira aspiração no estágio e tudo mais. E é um primeiro contato muito importante, principalmente para mim, que depois foi para uma pós-graduação, eu já tinha visto aquilo antes, então foi um diferencial também. Tinham pessoas na pós-graduação que não tinham tido nunca contato com um paciente no hospital, sabe? E lá no Hospital de Pirituba também, que a gente faz estágio, a gente também consegue, tem também a parte da pediatria, né? Então você também tem contato com crianças internadas, também é muito legal, é um diferencial. Além disso, acho que a gente também, na minha época, tá, passava no pronto-socorro da Lapa, que é também totalmente diferente, porque é um pronto-socorro, então o tipo de atendimento é diferente, o tipo de paciente também é diferente, e o pronto-socorro foi um lugar que eu não passei na minha pós-graduação, por exemplo. Foi o único lugar que eu passei foi no estágio da PUC. Então, foi uma experiência única que não tem em qualquer lugar, né? E tem os outros estágios. Pode falar, Lu. Então, aproveitando que você está falando desse estágio, né, acho que a gente precisa colocar que atualmente é uma mudança, né, no mercado de trabalho da fisioterapia que vai ampliando, né? E atualmente nós podemos ser, né, por isso que isso permite a gente estar num pronto atendimento, num pronto-socorro, nós podemos ser profissionais de primeiro atendimento. Sim. Então, nós avaliamos um paciente e identificamos ali qual é a disfunção cinético-funcional que ele apresenta e qual é o melhor tratamento para aquele momento. Então, sem a necessidade, né, de ter um diagnóstico feito pelo médico prévio, né? Então, hoje a gente pode realizar isso, acho que isso, e os alunos da graduação já conseguem, né? Eu acho muito bacana do curso da PUC esse diferencial que os alunos já conseguem, na graduação, desenvolver essa habilidade, né, para que consiga, então, fazer já esse primeiro atendimento, ser esse profissional do primeiro atendimento. E aí seria contar dos outros estágios, né? Para não excluir também, né, as outras especialidades, né? Tem também, na minha época, a gente estagiou na parte de esporte, e eu lembro que a gente teve a oportunidade de conhecer os jogadores da seleção brasileira de vôlei. E para mim aquilo foi muito marcante, porque eu fiquei, meu Deus, eles estão na minha frente. Tirei foto com todos e eles estavam lá na nossa frente. E a gente só estava em mais um dia de estágio. Era em Guarulhos na época que a gente ficava para atender os jogadores de vôlei. Não eram os jogadores de vôlei da seleção, mas os jogadores de vôlei da seleção foram no estágio, não pro estágio, mas eles foram lá no ginásio para fazer um treino, né? E a gente, por acaso, estava lá. Então foi muito legal. E aí, nesse tipo de estágio, também você tem contato com
profissionais do esporte real, né? Que é um outro tipo de paciente, um outro perfil. São atletas de alto rendimento, né? Então, também são outros tipos de condutas, enfim, mas não é minha área, então eu não vou poder falar muito especificamente sobre isso. Mas também tem os estágios de neuro, né? Na Fundação Stelman, na DERDIC, que também eu acho complicadíssimos essa área, né? De neuro, é encantadora. E a gente poder passar por isso na universidade, tem a Fundação Brasil Parkinson também, né? De neuro. E poder passar por isso na faculdade também é um contato um pouquinho a mais que você consegue ter nessa área que é muito complexa, né? E que mesmo assim, como alunos, a gente conseguia começar a atender esses pacientes com supervisão, né? E você me contou também, né, Lu, da DERDIC, que a PUC está... Isso, deixa eu contar para todo mundo. Então, já que você está falando dos nossos locais de estágio, nós mantemos, né, ainda com vários desses lugares que você passou, né? Então, a gente vai, às vezes, mudando de acordo com as demandas, como a área esportiva, então nem sempre a gente mantém com o mesmo lugar, mas nós temos sempre um local, né? Atualmente a gente está com a Secretaria Municipal de Esportes de Osasco, e os outros lugares a gente mantém ainda o estágio, mas uma novidade que para os ingressantes de 2026 a gente vai ter é a abertura da nossa clínica escola de fisioterapia dentro da DERDIC, né? Uma clínica escola bem equipada, com lugar amplo, que vai permitir que a gente possa realizar os nossos estágios de uma forma mais autônoma, mas a gente não pretende sair dessas outras instituições, porque isso mostra para o nosso estudante como é o mercado de trabalho. Então, a clínica escola ela tem sempre esse caráter mais de escola, de educação, que vai permitir vivências, mas a gente não tem a ideia de deixar os nossos parceiros que vêm com a gente desde que o curso foi criado. Eu esqueci de falar, né? Esse é um curso que tem 17 anos, né? Então, ele foi criado em 2008. Então, a gente tem uma longa história com esses nossos parceiros de estágio, que a gente vem mantendo e que a gente pretende manter, mas acrescentar, né? Agregar com a nossa clínica escola essa possibilidade, tanto para as nossas pesquisas, quanto para os nossos estágios. Então, isso acho que é uma conquista e uma novidade, né, para o nosso curso, que aí você não passou, mas que vai vir aqui, com certeza, vivenciar esse espaço com a gente. Com certeza. E conta mais para a gente do que você acha que ter passado por esses estágios práticos, né, te ajudou no seu dia a dia, e mesmo para aprovação, né, da sua especialização, do INCOR, da fisioterapia pélvica em saúde da mulher. Então, a parte de saúde da mulher também, só para completar, hoje em dia vocês têm, né, também a vivência dessa parte com as gestantes lá na paróquia, se eu não me engano, né, com a Juchuzi. E foi uma vivência que eu peguei bem o comecinho, estavam começando só com as gestantes, então não tive tanto contato, mas deu para conhecer um pouco sobre a área, né, tanto assim que depois eu prestei para essa especialidade também. E eu acho que também não é toda a faculdade que tem oportunidade nessa área também, com fisioterapia pélvica, né? Eu acho que também é mais difícil, então isso é bem legal. Também tiveram os estágios de saúde do trabalhador, enfim, tem muito estágio, então provavelmente estou esquecendo de algum também. Mas, como eu falei, a prática em hospital foi muito importante para eu já chegar na especialização com alguma carga, né? Por já ter tido trabalhado com algum paciente na vida. Eu lembro que quando foram dividir os blocos de estágio lá no INCOR, perguntaram quem aqui já trabalhou com criança, porque é um público um pouco mais difícil, né? E aí precisavam de alguém que já tinha atendido esse tipo de público para começar nesse estágio. Como tinha gente lá que nunca nem tinha entrado em hospital, né? Então eu lembro que eu fui meio cobaia nessa e comecei lá com criança.
E então foi por conta da PUC já ter tido essa vivência, né? E fora isso, das minhas vivências na PUC, que me ajudaram depois para ingressar também na pós-graduação, foi iniciação científica, né? Eu fiz a iniciação científica com bolsa, com a Renata Scorse, foi quem me orientou tanto na iniciação como no TCC, e eu fiz sobre qualidade de vida e sintomas persistentes pós-Covid. Inclusive, acabamos de publicar numa revista, acho que foi essa semana ou semana passada. Fiquei sabendo hoje de manhã, saiu semana passada, a professora Renata me contou. Foi na sexta passada que saiu. Isso, numa revista de grande impacto, né, que é Saúde e Contexto. Uma revista A. Isso, uma revista de classificação A. Isso. Mas não tem só essa publicação, né? Tem outras. Não, é que o nosso projeto era o projeto meio projeto guarda-chuva, né? Então, eu estava tanto nesse projeto, a gente também tinha o projeto da posição prona, né, em pacientes com Covid, que acho que era da Luísa Andrade, que eu também estava junto, e teve o projeto da Fernanda Paiva, né, que eu também estava junto. E eu e a Fernanda, a gente levou nossos trabalhos lá para a COBRAF, né, que é o Congresso Brasileiro de Fisioterapia, lá no Rio de Janeiro. E a gente se apresentou, né? Eu apresentei meu trabalho lá e o meu trabalho de iniciação científica também foi premiado, né? Como melhor trabalho de iniciação científica. Então foi uma experiência, meu Deus, eu consegui para o Rio de Janeiro, eu, uma mera estudante, apresentar um trabalho de iniciação científica pela PUC. Foi muito legal. E isso conta como ponto também na análise curricular quando você está prestando uma especialização depois, né? Principalmente em instituições de grande porte e dessa importância, como é o INCOR, cada pontinho faz diferença também, né, na sua vaga. Então, foi um diferencial, com certeza. Tanto eu ter feito a iniciação científica, que conta ponto, como você ir para algum lugar apresentar o trabalho, né? Então foi ótimo, foi bem legal. Que bacana. Parabéns pela nova publicação. As outras eu já conhecia, e acho que essa oportunidade que existe dentro da PUC, de um aluno que tem interesse, ele não é obrigado, são os alunos, a oportunidade daquele que tem interesse em estar fazendo, então, esse contato com a pesquisa, né? Isso é importante, né? Bom, todos, na verdade, têm contato com a pesquisa, porque existe o trabalho de conclusão de curso no último ano, mas a iniciação científica ela é esse diferencial, né, que possibilita essa publicação, que possibilita uma participação em congresso. Então, isso acaba ajudando a melhorar o currículo, a já despertar interesses, né, para uma área específica, como aconteceu com você. Faz diferença também para você escrever, para você ingressar depois. No meu TCC no INCOR também, eu já tive mais facilidade para escrever, porque eu já tinha feito uma iniciação antes, eu já tinha feito um TCC antes, porque também não é toda universidade que é obrigatório fazer o trabalho de conclusão de curso, né? Então, escrever um projeto, um artigo científico, então foi muito legal. E na PUC também, o artigo que você escreve, você também pode tentar publicar depois, que também conta ponto, né? Então, tudo isso conta, tudo isso agrega, né? Sim. E também esse pezinho também na pesquisa, né? Porque a pesquisa na área da saúde é diferente de outras áreas. Você tem que fazer coleta de dados, né? Então, eu lembro que eu fui fazer coleta lá no Hospital de Pirituba. A gente pegava prontuário mesmo, em folha, não era nada no computador. Tinha que ver lá todos os prontuários para pesquisar os pacientes. Liguei para os pacientes. Então, todo esse trabalho de formiguinha também foi bem interessante para começar nesse pé da pesquisa, que depois eu continuei com a pesquisa em outras áreas lá no INCOR, mas eu já tinha tido uma vivência antes, então não foi assim, completamente novo quando eu fui fazer outra pesquisa, né? Permite aprender a sistematizar os dados, as informações, permite essa questão da comunicação escrita, quanto a comunicação oral, né? Porque você tem que conversar com pacientes, com as pessoas envolvidas. Então, é bem bacana, né? Que isso vai ajudando no processo de formação.
Conta um pouco agora da sua rotina do dia a dia de trabalho. Então, eu tento me dividir um pouquinho, né, entre a parte respiratória e a pélvica. Atualmente eu atendo pacientes, né, de fisioterapia pélvica, eu atendo no consultório também da Ju Chuse, que é professora da PUC, né? Ela também foi uma professora que me ajudou bastante. Depois, quando eu estava meio em dúvida assim, na fisioterapia pélvica, eu fui falar com ela também. Então, eu atendo pacientes do consultório dela e eu também trabalho lá no INCOR, como eu falei, na UTI cirúrgica, e é uma UTI de complexidade alta e tudo mais, então também é uma vivência bem diferente do que a gente está acostumado em outros hospitais. E quem me ajudou muito para ingressar nessa área também foi a Renata, né? Tanto na orientação para iniciação científica, TCC, como depois quando eu entrei no INCOR também. E vira e mexe também a gente se conversa, peço vários conselhos para ela sobre a área também, né? E a rotina do fisioterapeuta, eu acho que ela pode variar muito dependendo da área que você escolhe, né? Como eu falei, tem muitas possibilidades de ingresso em várias áreas, né, que você goste. Eu estou em 2 áreas, por exemplo, né, e existem um monte de outras também que você pode optar. E eu trabalho no hospital, é uma rotina diferente, dependendo se você é CLT, dependendo se você é plantonista, aí são esquemas diferentes de rotina. Eu tenho uma escala mensal, então eu consigo conciliar com outros trabalhos, né? E o fisioterapeuta também pode atuar, né? Com atendimentos particulares, atendimentos em outras clínicas, então você pode fazer sua própria agenda como autônomo. Isso pode ser uma vantagem para muitas pessoas de fazer a própria agenda, né? Você escolhe o horário que você quer trabalhar, você escolhe o horário que você vai começar a atender, você vai parar de atender. Então, tem muitas vantagens, assim como também tem desvantagens, né? Por você mesmo ter que organizar toda a parte financeira, os impostos, tudo isso você que organiza, né? E tem a parte do CLT, que é o que eu sou também no INCOR, que todos os direitos trabalhistas, férias remuneradas. Então, também tem essa opção para quem escolhe a área, né? Não é nem só um ou outro. Então, isso é uma flexibilidade que eu acho que é importante também quando você vai escolher uma profissão e um trabalho, é pensar como é que você vai trabalhar com isso depois, né, da faculdade. E para ter o estilo de vida que você gosta também, né? Você está colocando uma coisa que é muito importante na fisioterapia. Eu acho que a fisioterapia ela permite uma flexibilização, tanto de áreas de atuação, de formas de atuação. Então, você está mostrando que você pode atuar tanto em hospitais, ou numa clínica de reabilitação, onde você vai ter um contrato, ou, né, trabalhar como autônomo ou como pessoa jurídica, pode ter seu próprio consultório, né? Então, acho que a fisioterapia é uma área, é uma profissão que tem muitas possibilidades de atuação, de formas de atuação nesse mercado, né? Então, e isso faz com que você possa se adaptar ou ser mais ter uma predição maior por um ou por outro, né? Eu estou vendo aqui nos nossos comentários que o Beto está fazendo uma pergunta que diz respeito ao currículo do curso, né? Como ele se organiza ao longo dos anos, se existe uma progressão das disciplinas básicas para as específicas de fisioterapia, ou se já há uma integração desde o início. Sim, nós temos um currículo de progressão, sim, das disciplinas, no sentido de que as disciplinas básicas de formação geral são dadas no início, e depois a gente vai tendo, o projeto vai se desenvolvendo com as disciplinas específicas das áreas de atuação da fisioterapia. Agora, acho que uma coisa importante para todos saberem é que desde o início, desde o primeiro ano, e a Emília pode confirmar isso, né, nós já temos as vivências práticas. Então, as disciplinas, mesmo as disciplinas básicas e teóricas, elas vão inserindo os estudantes em atividades práticas, ou nas nossas instituições parceiras, ou no nosso laboratório, né? Nós temos o Laboratório de Estudos do Movimento Humano, o LABEM, que tem como uma das suas funções esse ingresso dos estudantes a essa atividade prática, ao conhecimento mais prático. Ele também tem como função a pesquisa, então não foi o caso da Emília, a Emília fez
numa outra instituição a coleta de dados, mas tem estudantes que optam por fazer a coleta de dados na própria PUC, e aí pode utilizar o laboratório, o LABEM, e a gente também usa o LABEM para as atividades extensionistas, né? É uma função da universidade levar o conhecimento que está na universidade para fora da universidade. Então, quando eu digo para fora, é para as pessoas que podem ir lá e compartilhar desse conhecimento. Então, a gente consegue fazer orientações, atividades, às vezes com trabalhadores da PUC, às vezes com pessoas que vêm para a universidade, para então receber esse cuidado, e os alunos acabam, então, podendo vivenciar essas situações. Então, acho que isso é legal de compartilhar. Acho que ainda dessa parte de como você vai contando para a gente, né, de como é que está a sua rotina de trabalho, como que é, né? Acho que talvez os estudantes que estejam assistindo não tenham uma noção tão precisa do que é a área hospitalar, exatamente com o que ela trabalha, ou mesmo o que é a fisioterapia pélvica. Acho que, como é a sua área, você está falando bastante, de repente você podia contar um pouquinho, né, o que faz o fisioterapeuta dentro de um hospital e dentro de uma UTI, e o que faz um fisioterapeuta que trabalha com fisioterapia pélvica. Em várias conversas que eu tenho com algumas pessoas, assim, no dia a dia, com gente que não é da área, né, de fisioterapia, ninguém sabe que o fisioterapeuta está fazendo uma UTI, acha que a gente está lá, sei lá, para... ele está com uma dor no joelho, deixa eu resolver a dor no joelho. E essa é uma atuação da fisioterapia, a fisioterapia ortopédica vai realmente tratar a causa de alguma dor que você possa estar sentindo ou não, de alguma disfunção musculoesquelética, né? Isso até pode ter, né, num hospital, dependendo da UTI que você está, dependendo do... Porque o hospital pode tratar diversas doenças, né? Na UTI lá do INCOR, que é um hospital especializado em coração e em pulmão, né? O que o fisioterapeuta faz desse tipo de UTI é receber os pós-operatórios imediatos, né? O paciente, depois que chega de uma cirurgia, na maior parte das vezes, quando é cirurgia, pelo menos cardíaca ou pulmonar, ele vai chegar entubado. Então, é com aquele tubo lá que vai fazer ele respirar, né? Então, a gente tem que receber esse paciente, a gente tem que fazer todos os ajustes dessa ventilação mecânica, que é o que está fazendo ele respirar. Então, não é tão simples, tem que analisar diversos exames, analisar os gases que estão no pulmão deles, tem que ajustar quais parâmetros tem que ajustar, sincronias, um monte de coisa. O fisioterapeuta estuba o paciente também, é ele que tira esse tubo do paciente, e o objetivo nosso lá na UTI é manter a capacidade respiratória o mais íntegra possível, evitando infecções e tudo mais. Isso a gente faz desde aspirando o paciente, se for necessário, até mantendo ele o mais ativo possível dentro de uma UTI, para que ele não piore a funcionalidade, e isso piore também o pulmão dele, né? Porque está tudo interligado, é um sistema, né? Então, tem essa atuação dentro de uma UTI, mas o fisioterapeuta cardiorrespiratório hospitalar também atua em outras áreas do hospital. Então, na enfermaria, então já é uma atenção diferente. Você atua mais com uma reabilitação mesmo para esse paciente, proporcionando para ele um retorno para as atividades do dia a dia dele. Então, tem paciente que fica acamado, ele não sai mais da cama. Então, você tem que recuperar esse músculo dele para ele poder ficar em pé, poder sentar, poder andar, né? E isso, claro, a gente fala sempre com uma equipe multiprofissional, não é só o fisioterapeuta. A nutrição importa muito. Se esse paciente não tiver um consumo adequado de proteína, por exemplo, não adianta a gente fazer ganho de massa, porque ele não vai ganhar a massa que ele precisa ganhar. Então, a gente sempre conversa com a equipe multiprofissional, né? E a fisioterapia pélvica, alguns hospitais já têm a fisioterapia pélvica dentro do hospital, né? Então, também é uma área que ainda é nova nos hospitais, mas já existe, porque tem muitos pacientes hospitalizados que têm disfunções pélvicas, né? E pacientes em hospital, frequentemente, eles têm sondas, e as sondas
provocam várias consequências nesses pacientes, né? O meu TCC na saúde pélvica e obstetrícia lá no HC foi justamente sobre as repercussões no trato urinário dos pacientes que ficam internados a longo prazo, né? Então, são muitas e o fisioterapeuta consegue atuar nisso, desde a terapia comportamental desses pacientes, ajustando hábitos lá mesmo dentro do hospital, até outras intervenções um pouquinho mais complexas, né? Então, isso também já existe dentro do hospital. E fora do hospital também, o fisioterapeuta pélvico pode atuar com gestantes, com idosos, com incontinência urinária, dor pélvica crônica, pacientes homens que fazem prostatectomia, pacientes com incontinência fecal, incontinência urinária, constipação. Todos esses pacientes a gente também consegue atuar e também com as gestantes dentro do hospital, né, também, que alguns hospitais também já têm os fisioterapeutas dentro do centro obstétrico, que também é uma experiência única você participar de um parto, né, então, e a gente consegue realmente acelerar o processo de descida do bebê dentro da barriga da mãe, dentro da pelve da mãe, e até mesmo aliviar vários sintomas, né, dessa gestante na hora do trabalho de parto. Essas são as áreas que eu tenho mais contato, né? Então, é o que eu sei explicar melhor. Não, perfeito, tá ótimo. E acho que é isso, né? Com essa sua fala, a gente vai percebendo o quão amplo é a nossa possibilidade de atuação, né? Para todos os gostos. Isso, para todos, né? Então, há sempre um lugar, né, onde a gente pode se encontrar dentro da fisioterapia. Acho que também, né, eu acho que tem alguém da sua turma que seguiu para a área de gestão, né? Que é uma possibilidade de atuação, né? Então, a gente pode ser clínico, pode trabalhar clínico em um hospital, ou no seu consultório, ou no centro de reabilitação, mas também seguir a área de gestão. Então, há muitas possibilidades neste mercado de trabalho, né? Acho que isso é bem bacana, né? E como que é quando você está atendendo um paciente na área respiratória, né, na área hospitalar? A gente olha só para essa... Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm dúvida, né? A gente olha só para essa área pulmonar ou a gente olha esse paciente como um todo? Eu acho que é sempre interessante você conhecer um pouco de tudo, né? Isso também pensando nos atendimentos que eu atendo no particular. O paciente, ele é um ser humano, né? Um ser muito complexo. Então, ele não é só a doença pulmonar, ele não é só a doença cardíaca, né? Então, você reabilita tudo. Então, é essencial você ter conhecimento sobre ortopedia, né? Sobre geriatria também, que a gente tem essa matéria também na PUC. E porque a gente consegue usar todo esse conhecimento no paciente, né? E não tratar só uma coisa específica, porque tudo influencia, né? Então, eu acho que isso é sempre bom. E a PUC dá essa oportunidade também, porque você tem as matérias de todas essas áreas na faculdade, né? Óbvio que algumas áreas você precisa fazer uma especialização para conseguir atuar melhor nela, mas você ter uma noção básica de todas as áreas é sempre muito importante, até mesmo para, talvez, num atendimento, identificar se ele precisa consultar um médico, consultar algum outro profissional, né? Isso. Acho que, para quem está nos assistindo, o nosso curso ele é um curso presencial, ele acontece de segunda a sexta-feira, né? Das 7h30 às 12h50, de forma presencial. E estou reforçando isso porque a gente tem realmente discutido bastante na área da saúde, né, a importância do ensino ser presencial, porque é esse ensino presencial que vai permitir que aconteça isso que aconteceu com a Emília, né, que tem essa visão bem ampla, embora tenha escolhido 2 especializações, mas que consegue construir todo o conjunto, que é o ser humano, e aplicar, né, não ter um olhar, ele não é uma doença, ele não é um segmento, ele é o atendimento do indivíduo como um todo. E acho que não existia na sua época, Emília, a disciplina de fisioterapia em saúde mental, que é uma disciplina, né, que vai abordar, né, o quanto as técnicas
ligadas ao movimento, elas ajudam no controle e no manejo do estresse. E acho que é legal porque, pelo que você está contando, esse olhar, a gente sempre teve na formação da PUC esse olhar, mas em 2023 nós decidimos introduzir essa disciplina como uma disciplina obrigatória. Então, para fazer realmente essa discussão e esse olhar mais amplo, psicológico, né, da saúde mental dos indivíduos, porque as pessoas que nos procuram, elas não são só o corpo físico, né? Elas vêm junto com a saúde mental, e a gente tem uma série de intervenções que a gente pode auxiliar até nas pessoas que estão tendo algum transtorno de saúde mental. Então, isso é muito bacana, muito interessante. E a sua vivência dentro da universidade? A vivência mesmo com os colegas, com os espaços da PUC? Foi muito bom. Eu usei bastante a PUC, tanto para as aulas em si, você estava falando do laboratório, né, de fisioterapia, e aí só queria complementar que as práticas de fisioterapia não são só nos estágios, né? As práticas também vêm desde lá do primeiro, segundo ano, nas aulas práticas, mesmo dentro do laboratório de fisioterapia, né? Que isso por si só já é uma vivência muito boa, muito legal, e que é uma coisa que só as aulas presenciais, né, o ensino presencial traz para a gente essa possibilidade de ter tantas aulas práticas, de tocar mesmo, porque fisioterapia é uma profissão que envolve muito toque, né, trabalhar com a mão, então é essencial que você faça isso presencialmente, junto com os outros alunos, né, e qual que era a pergunta? Eu esqueci. Da minha vivência na faculdade, né? E na faculdade tive muitos amigos, tiveram vivências tanto nas aulas como as monitorias, né? Na fisioterapia você tem também um programa de monitoria que é extra aula, né? Então você, depois da aula, você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas com algum aluno que já está um ano acima, que já passou por essa matéria que você tá indo para a monitoria, né? Então é um aluno que teve uma nota boa, teve um repertório bom nessa matéria, né? E aí, junto com o professor da disciplina, escolhe esse aluno para ser monitor, e aí você consegue tirar dúvidas dos alunos que ainda estão passando por essa matéria. Então, é uma segunda oportunidade para você tirar as dúvidas antes de uma prova, ou mesmo sem ser prova, né? Tinham as monitorias, tanto das aulas práticas, né? Que aí realmente era você botar a mão na massa lá com seus colegas, fora do horário de aula, era um horário à tarde, então você estava. É um outro período que você usa a faculdade, você não precisa usar a universidade só para as aulas, você consegue usar depois, né? E tirar as dúvidas porque aquilo, né? É sempre bom aprender também com os colegas, né? Estudando com os colegas. E isso também foi muito bom. Eu fui monitora também de 2 matérias. E a PUC também tem outros espaços para a gente usar fora a aula, né? Tem a biblioteca, que é ótima, excelente, é gigante, tem alguns andares a biblioteca, né? E a biblioteca você pode usar tanto para pegar livros. Usei muitos livros. Vira e mexe eu recebia a notificação da biblioteca para devolver os livros que acabava esquecendo um dia ou outro, mas sempre devolvia, tá? E também usar o espaço para estudar, né? Tem muita gente que trabalha melhor fora de casa e até mesmo lá para consultar livros, consultar bibliografia, isso é ótimo também. Tem também as salas, eu não lembro como é que chama, mas as salas Tecnológicas embaixo, né? Para usar, que também são ótimas para estudar, e tem as salas inteligentes também, né? Que são também outra tecnologia que se usa. Acho que é legal a gente falar, né, das metodologias de ensino, né? Que eu acho que a gente vai variando bastante, vai mudando um pouco de docente para docente, mas a gente tem, então, um repertório bem amplo de metodologias de ensino para justamente ir estimulando o aluno, usando de tecnologias, muitas vezes, usando de simulações realísticas nas nossas aulas práticas, principalmente na área hospitalar, a gente tem os simuladores, né, lá para fazer isso.
E as salas tecnológicas, os laboratórios de informática, a nossa própria biblioteca digital, né, que vão fazendo um diferencial que eu acho que é importante do estudante, para o estudante ir podendo desenvolver melhor suas competências e habilidades no processo de formação. Acho que você podia contar também que dicas você dá para quem está prestando o vestibular. Olha, uma dica que eu dou para todo mundo que acaba de sair do colégio, está em dúvida do que fazer, eu falo, não tem problema, porque eu demorei bastante para escolher o que eu queria. E ainda se ingressar na PUC, existe essa possibilidade, como eu falei, né, de poder transitar por vários cursos, pegar matérias optativas em vários cursos, para ter contato com outros cursos também, né, que possam interferir na sua decisão, né? Isso foi essencial para mim, para poder ter certeza do que eu queria, né? E outra sugestão que eu dou, outra dica que eu dou é de aproveitar todas as oportunidades, parece clichê falar, mas realmente é um diferencial e isso conta também para o pós-formada, né? Aproveitar a iniciação científica, aproveitar as monitorias, tanto para tirar as dúvidas, como depois para ser monitor, monitora. Isso também conta na análise de currículo, quando você vai prestar as especializações em outras instituições. Então, é um diferencial que pode te dar uma vaga, né, numa universidade que você goste para fazer uma pós-graduação, em algum hospital, por exemplo. Isso também é essencial. Aproveitar também as oportunidades para conseguir bolsas, principalmente na iniciação científica, né, que eu consegui bolsa, então o nosso projeto foi bem elaborado, então a gente conseguiu essa oportunidade também. Aproveitar cada oportunidade que dá, porque é essencial tanto para a sua própria formação, né, de experiência, que isso você não vai conseguir viver de novo isso, né, como para depois também, para sua carreira mesmo, né, porque fica para a carreira. Bacana. Bom, acho que se alguém quiser colocar alguma pergunta, nós estamos já encaminhando a nossa live para o final. Alguma coisa que você destacaria mais, Emília? Eu estava até olhando aqui minhas anotações, mas eu acho que eu falei tudo. Eu acho que eu falei tudo, Lu. Eu queria agradecer você pelo convite. Queria agradecer também a Renata, né, que foi um dos motivos também de eu ter seguido a minha área de cardiorrespiratória. E, enfim, que é a minha área do coração mesmo. Agradecer a Juchus também, que está presente semanalmente aí também, a gente troca mensagem, ela me ajuda muito também com os meus atendimentos. E eu realmente não estaria aqui também se não tivesse feito físio aí com vocês. Todos os meus professores foram excepcionais e o ensino também, as práticas, tudo isso eu guardo com muita lembrança, muito carinho. Acho que na fala da Emília a gente consegue perceber o quanto que na PUC o processo de formação é um processo de formação muito próximo, né? Nós conhecemos todos os nossos estudantes e procuramos, né, sempre estar estimulando o melhor de cada um, para que todos consigam, então, um bom desempenho no mercado de trabalho depois de formado, né? Eu acho que isso também, essa formação, quando a gente fala que é uma formação humanística, é isso, né? Não é só preparar um fisioterapeuta para atender de forma humanizada, mas também passar pelo processo de ensino e aprendizagem também de uma forma humanizada, né? Então, acho que a gente tem feito isso nesses 17 anos e com certeza vamos continuar fazendo. Eu acho que, então, eu agradeço, né, a todos vocês que estavam assistindo. Não esqueçam que as inscrições para os vestibulares se encerram em 7 de outubro. Pensem com bastante carinho, né, em fazer fisioterapia aqui na PUC com a gente. E se vocês quiserem conhecer a PUC mais próximo, né, no nosso dia a dia, fazer uma vivência no nosso laboratório, participar de nossas aulas, entre em contato.
ou com você na PUC, ou pode fazer isso pelo meu e-mail, que vai ser colocado aqui embaixo, né? E aí vocês podem, então, estar agendando. Surgiu aqui uma fala, né? Emília, pela sua fala, além do curso, é importante escolher uma universidade que proporcione formação de excelência. Com certeza, foi isso que eu fiz. Isso aí, parabéns. Então, eu finalizo, né, essa live de hoje e espero vocês aqui na PUC. Venham ser um PUCiano. Obrigada, Lu. Obrigada, Emília. Eu que agradeço.